Para impedi-lo de voltar a competir pelo título dos pesos pesados, o diretor da prisão ordena trigêmeos idênticos para impedir o ex-campeão de voltar aos ringues. Fala amigos, sejam muito bem-vindos, eu sou o Note e seguimos nossa jornada no anime Baki Hama, o filho do ogro. Antes que alguma coisa acontecesse, um dos guardas aparece mandando eles irem pra fora. Enquanto os policiais faziam vistoria nas celas, os detentos ficavam em fila, como se fosse um exército. A autoridade lhes dá um sermão diário e informa que serão alvejados sem aviso se quebrarem as regras. Nesse momento, Baki observa uma visão incomum e inadequada para uma prisão. O Senhor Segundo se apoiava no oficial, que ainda seguia com seu sermão. Pega seu maço de cigarros e acende, como se não tivesse nenhum problema. Ele pergunta o que vai ter para o almoço, e Michael, que respondeu, acabou tomando um soco do policial. No refeitório, enquanto todos faziam sua refeição, dentre os 1000 condenados, apenas o Senhor Segundo ganhou um omelete, e nenhum deles reclamou sobre isso. Ele então vai até o guarda, gostando de ver que ele trocou seu revólver normal por uma automática. De repente, uma mosca pousa na testa do Tira. O Senhor Segundo prende ela com o cano da arma, e como não pode ter moscas no refeitório, ele a coloca no coldre junto com a pistola. Quando volta a comer, tinha um homem sentado na sua frente. O velho prisioneiro alega que aquele brutamontes vai desafiar o Senhor Segundo. Sua formação é em sumô, mas mudou para as artes marciais mistas e acabou se tornando campeão. Ele usou sua força ridícula nas ruas e foi preso por homicídio culposo, além de não ter perdido nenhuma luta no Japão ou nos Estados Unidos. Como forma de intimidar o Segundo, o brutamontes abre a colher no meio, porém ninguém demonstrou nenhuma reação. O Segundo então faz uma ilusão de como a colher é flexível e de repente ela fica toda amassada. Irritado, o lutador derruba a mesa, derramando toda a comida sobre o Segundo, alegando que terá que enfrentá-lo na base da força. O Segundo pergunta que o cara ganharia o derrotando, onde ele responde que seria o único homem livre dentre os homens não livres. Como desperdiçar comida é um crime grave, o chefe pega a arma do guarda ao seu lado e fala que vai tirar sua liberdade. Ele então engatilha o revólver, entrega na mão do detento, o fazendo mirar no ponto vital em sua cabeça. Entretanto, quando estava prestes a puxar o gatilho, o Segundo lhe dá um chute nos testículos, o fazendo cair no chão agonizando de dor. Baki questiona se ele usou Kenpo chinês, mas o velho diz que ele tem sua própria arte marcial. O cara no chão pergunta o que aconteceu e recebe a resposta que o Segundo usou sumô, o que o acaba deixando bem irritado. O Senhor Segundo fala que aquilo não foi sumô, afinal lhe deu um chute, mas se quisesse poderia derrotá-lo usando sumô. Depois de receber permissão dos guardas para fazer um exercício pós-refeição, eles vão até o ginásio. Lá tem um círculo perfeito para uma luta de sumô. Em seguida, 3 policiais aparecem para observar o ocorrido, dando início ao grande torneio de sumô do Arizona. Mesmo usando toda sua força, o brutamontes não consegue levantar o Segundo. O chefe então lhe dá um tapa no ouvido, que rasga o seu tímpano e o deixa paralisado. Com alguns fios de cabelo, o Segundo amarra a cóclea dele e a destrói completamente. Então, quando menos espera, o lutador de sumô já está de cara no chão. Ele tenta se levantar, mas quando dá um passo, novamente se encontra de cara no chão. Antes de sair do ginásio, ele simplesmente pega um cigarro do guarda, daí sim vai embora. Um dos guardas põe o revólver na cabeça do detento e mostra a placa sem aviso, antes de disparar na cabeça dele. De volta ao refeitório, ele se encontra com Baki, que revela que pensava que ele era chamado de Senhor Segundo porque ele é o segundo mais forte, mas na verdade quer dizer segunda geração, ou seja, ele é o segundo Senhor Indomável. O detento fala que mesmo vivendo daquela forma luxuosa, ninguém enxerga o Senhor Oliva como o número 1, e que só continua conseguindo o que quer devido à força que tem. Nesse momento, um guarda tenta bater em Baki, mas ele pega o cacetete e o deixa todo contorcido, igual o Segundo fez com a colher. Entretanto, ele é cercado por um grupo de tiras e levado para a solitária, onde tem os dedões de suas mãos presos atrás da cabeça. De noite, na hora do jantar, o velhinho da prisão aparece com a bandeja e começa a alimentá-lo com pão e um pouco de sopa. Curioso, Baki pergunta quem é o Senhor Segundo. O senhorzinho responde que ele é um presidente, mas de um país que ninguém conhece, que há muito tempo era uma ilha remota na América do Sul, com uma população que nem chegava a 20.000 habitantes. Ele se chama Jun Guevara, um imigrante japonês de 21 anos de idade, chamado em inglês de Che Guevara. Ele era um ladrão fora de controle, mas diferente dos outros que assaltavam as ruas, Guevara era um pirata. Seu plano era obstruir o caminho do navio de passageiros. Usando cordas, ele invadia e rendia todos rapidamente e roubava seus itens valiosos. Mas a história não termina por aí. Aos 17 anos, ele se viu em um momento decisivo. Ele testemunhou que as pessoas do continente usavam do poder e do dinheiro financeiro para explorar as pessoas da ilha. Nessa ilha, todos trabalhavam igual, tanto jovens quanto idosos, dividindo
dividindo não só coisas essenciais, como também compartilhavam alegria e tristeza. Só que naquele ponto, para ganhar uma mixaria, eles acabavam não sendo tratados como humanos. O capitalismo estava invadindo o orgulho e a cultura dos que moravam na ilha. Foi nesse momento que Guevara buscou a independência da ilha. Como teve um ensino especial de artes marciais com seu avô, ele ensinou aos seus seguidores e os proibiu de usar armas de fogo. Isso não foi para transmitir um senso ingênuo de justiça, mas sim um projeto apoiado pela convicção dele na vitória. O treinamento de Guevara era extremamente cruel, onde lutavam contra desarmados, contra armas brancas, contra projéteis e contra explosivos. Vários homens desistiram, embora ninguém quisesse, afinal se sentiam conectados fortemente à visão de vitória de Guevara. Depois de seus aliados deixarem de ganhar cicatrizes pelo corpo, seu exército desarmado estava pronto. Guevara declarou a independência, mas como ele era muito jovem, o povo só acreditou parcialmente nele. Entretanto, um homem detestava as ações de Guevara, e não era ninguém mais que o presidente George Bush, que sugeriu explodir a ilha inteira. O vice-secretário James alega que a independência é uma questão muito importante e que deve ser respeitada, mas Bush logo interrompe, falando que isso não é independência, e sim 20 mil pessoas desertando dos Estados Unidos. O secretário Ray sugere enviar os militares sob um pretexto de reprimir um golpe de Estado. Nesse momento, um homem de terno aparece atrás do presidente, mandando todos ficarem parados. Caso contrário, irá torcer a coluna do presidente em 360 graus. Seu nome é Camomile Lance, um dos guardas da Casa Branca e também um seguidor de Jun Guevara, e tudo que deseja é a independência de sua ilha. Lessing fala que nos 50 estados dos Estados Unidos, há 2 de cada um deles, que podem facilmente sequestrar um avião ou tomar uma base nuclear com as próprias mãos, e obviamente ele também consegue. Ele então liga o telão, transmitindo que Guevara foi fazer uma visita na casa de George Bush, onde conhece sua esposa e filhos, o deixando totalmente apavorado, principalmente quando vê todos os agentes caídos no chão, onde Guevara diz para refletirem sobre uma vida arrogante. Como essa era uma transmissão ao vivo, Lessing alega que contanto que seus direitos não sejam violados, ele mesmo garantirá sua segurança. Com isso, Guevara concluiu a sua missão, conquistando a independência equitativa dos Estados Unidos. Ouvindo toda essa história, Buck se pergunta como alguém tão capacitado foi parar na prisão. O velho responde que é por causa do lutador mais forte dos Estados Unidos, Biscuit Oliva, que também está preso naquele lugar. Um homem de pé de igualdade a George Bush, e para Guevara essa é uma luta tentadora, e o mesmo vale para Buck. Segundo o velho, quando totalmente refinado, o corpo humano se torna invencível, podendo passar em qualquer lugar, então mesmo para alguém desarmado, qualquer instituição é penetrável. Os Estados Unidos já perceberam isso, assim escolheram monitorar 3 homens, o Ogro Yujiro Hama e pai de Buck, Biscuit Oliva, o Indomável, e também Jun Guevara, o Senhor Segundo. Todos esses 3 são alvos de satélites de reconhecimento, ou satélites artificiais. Eles que coletam imagens detalhadas a poucos metros do solo desses 3 indivíduos. Quando um deles ultrapassa a velocidade de 4 km por hora, os satélites são forçados a tomar medidas de emergência para perseguir os alvos. Por causa disso, automóveis que usam o mesmo sistema de navegação que utilizam esse satélite desviam em até 70 metros. Em outras palavras, sempre que eles se movem mais rápido que uma caminhada, o sistema de navegação desvia em 70 metros. De repente, um dos guardas entra na solitária, pronto para repreendê-los por ficarem conversando demais. O velhote tenta dar uma desculpa, mas acaba tendo sua unha arrancada. Ele ameaça que quebrará sua mandíbula para puni-lo, mas nesse momento Buck arranca o chapéu dele, dizendo que ele é quem será punido, e ameaçar um velho não vai fazer seu cabelo crescer de novo. O guarda fica furioso e agradece ao garoto, pois estava esperando por uma situação como essa. A história que vai contar aos seus superiores é que Buck lhe atacou primeiro, e ele foi apenas uma vítima, além de ter apontado uma insegurança física que tem. Mas antes que ele pudesse continuar falando, Buck lhe dá um chute no rosto e o manda para fora da cela. O campeão fala que essas algemas em seus dedos não lhe eram desvantagem, assim ele desloca algumas juntas para conseguir mais mobilidade. O guarda tenta atacá-lo novamente, mas o garoto acaba desviando e lhe dando um chute no queixo. Por causa disso, o homem bate na grade e acaba despencando. Entretanto, é rapidamente segurado por Buck, que mesmo com suas mãos sangrando, promete que vai salvar sua vida. Entretanto, Guevara aparece, falando para deixá-lo cair, mas Buck ignora a sugestão e puxa o guarda de volta e em segurança. Então Guevara vai embora, dizendo que Buck é uma pessoa bondosa.
Com um carrinho de comida no chão, o garoto fala que fez uma baita sujeira, entretanto o guarda fala que não vai ter nada para reportar. O carrinho caiu por um descuido seu, e esse será o relatório. Depois de 3 dias na solitária, Bach voltou para a rotina regular da prisão, e sob o sol escaldante, se dedicou a fazer a fundação de uma estrada. Bach consegue enterrar as vigas de aço com apenas 2 marretadas, o que o diferencia dos outros detentos, sendo literalmente um novo recorde, já que Iron Michael precisa de 3 golpes, sendo essa uma boa competição entre os dois. Na pausa, todos descansam e se alimentam. Bach se aproxima de Michael, alegando que soube que ele sairá no mês que vem. Michael fala que vai lutar pelo título indiscutível dos pesos pesados e que foi marcada para depois de 3 meses que sair da prisão, fazendo Bach entender o porquê do boxeador não poder se envolver na classificação da prisão, e diz que o mundo inteiro espera o seu retorno aos ringues. À noite, o diretor mostra a Samuels um cheque de $2 milhões dada por Bob Murphy, o presidente da Associação Internacional de Boxe. O motivo disso é que ele não quer que o cinturão vá para um condenado novamente. No início dos anos 60, a bilheteria das lutas de pesos pesados era miserável, porque o título do campeonato foi detido por Sonny Liston, que aprendeu boxe enquanto estava na prisão. Ele foi preso diversas vezes durante sua infância. Após sair da prisão, fez sua estreia no boxe e se tornou campeão mundial dos pesos pesados, até ser derrotado pelo grande Cassius Clay. Segundo o diretor, eles não querem que isso se repita, por isso querem que façam com que ele nunca mais possa lutar outra vez. Samuels questiona como vão fazer algo do tipo com alguém tão forte quanto Iron Michael, já que Guevara e Oliva nunca ajudariam nesse plano. O diretor então manda chamarem os Boca, deixando Samuels assustado, afinal eles são conhecidos como Lábio, Dente e Língua, afirmando que eles conseguirão derrotar o Michael. Em seguida, os 3 policiais aparecem, falando em total sincronia. O diretor não aprecia os danos colaterais quando esses 3 estão juntos, mas agora ela é necessária, revelando que eles são trigêmeos idênticos. A maneira que eles falam deixa Samuels extremamente confuso, mas é ainda mais confuso quando eles falam um de cada vez. Essa coordenação serve para falarem normalmente, como se fossem uma única pessoa. É o grande resultado ao combinar 3 entidades distintas, assim como uma máquina a vapor, composta por fogo, vapor e cilindros, ou a Terra com o Sol, água e a atmosfera. Cada um produz resultados e trabalha em equipe magníficos, mas entre todas as combinações, a maior e mais perfeita combinação são os lábios, dentes e língua. Para melhor entendimento, imaginemos que estamos comendo um peixe. Primeiro coloca-se peixe na boca, então ele é completamente preso pelos lábios. O peixe dentro da boca é cortado e levado até o fundo da boca pela língua para ser triturado pelos molares. Qualquer resquícios sobreviventes são impiedosamente caçados pela língua e levados de volta até os molares, até que o pedaço de peixe fique cremoso. Além de que a língua, no meio de todo esse processo, pode detectar ossinhos e mandá-los de volta para os lábios, onde surpreendentemente nem os lábios e nem os dentes são feridos nesse processo. Em outras palavras, é a combinação perfeita. Enquanto caminhavam no corredor, o vice-diretor Samuels pergunta como essa combinação deles funcionará no mundo das lutas, principalmente contra Iron Michael. Depois dos 3 rirem um pouco, Lábio responde que ele tem uma ideia exagerada sobre as artes marciais. Samuels então diz que mesmo pagando por seus crimes, Michael é um lendário campeão mundial dos pesos pesados, mas Lábio diz que farão uma demonstração contra ele. Já de frente ao ex-campeão, Dente alega que ele tem no máximo 3,2 vezes a habilidade de luta de uma pessoa normal. Michael nota que eles aparentemente são amadores, mas segundo Língua, cada um deles tem a experiência individual em karatê, boxe e judô, e que isso é o suficiente para enfrentar um campeão peso pesado. Enquanto cercavam, ele conta sobre várias histórias heróicas sobre como as pessoas derrotaram vários bandidos ou delinquentes de uma única vez. Sendo assim, quão mais fortes seriam os profissionais? 6 ou 10 vezes? Segundo Língua, nenhuma dessas opções, e sim 1,5 a 2 vezes mais forte que um qualquer, e que um campeão mundial é 2,5 vezes mais forte. Entretanto, segundo ele, um campeão mundial não teria a menor chance contra 3 amadores, isso porque ele não está acostumado a lutar contra 3 homens de uma só vez, pois não desenvolveu o trabalho em equipe que se encontra no futebol, rugby ou vôlei, além de que as únicas batalhas em equipe é a luta livre, que dificilmente pode ser chamada de arte marcial. Depois do primeiro soco, eles lhe dão um tapa na cara, chutes e golpes em conjunto. Como estava furioso, Michael começa a perseguir um deles, mas quando param, ele recebe um chute na cabeça e cai no chão, onde é novamente cercado pela formação triangular dos trigêmeos. Eles começam a espancá-lo com os mais diversos golpes, enquanto Samuels ficava espantado ao ver que o rei está desmoronando, chutando na cara a lenda do boxe que chamou a atenção do mundo todo. Michael então corre a toda velocidade até o canto da parede. Dessa
dessa forma conseguindo deixar os três em sua frente. Ele então começa a balançar o seu corpo em alta velocidade. Então, como forma de respeitar o lutador, os trigêmeos decidem usar boxe para enfrentá-lo. Lingo explica que o antigo treinador do ex-campeão, chamado Sandamato, criou um magnífico estilo de luta Peekaboo, que deixa as luvas tão perto das mandíbulas, cobrindo completamente as áreas vitais, dessa forma se movendo em zigue-zague, movendo a parte superior do corpo em alta velocidade, alcançando assim a defesa quase perfeita. Como Michael domina essa forma de maneira quase instintiva, eles começam a usar boxe contra ele. O ex-campeão mundial então começa a tomar uma enxurrada de socos simultâneos dos três ao mesmo tempo. Ele só pode desviar de um soco, mas os outros dois sempre vão atingi-lo. Eles então decidem parar com o boxe, e enquanto um deles o segura pelas costas, os outros dois começam a desferir vários chutes com o calcanhar. Quando se trata de técnicas, para uma criança derrotar um homem adulto, a princípio atinge os testículos e em seguida fura ambos os olhos, mas existe uma técnica mortal, se é que se pode chamar de técnica, e é o calcanhar, que mesmo um aluno do fundamental de 30 quilos conseguiria derrubar um homem grande com apenas uma pisada no rosto, chegando a ser simples demais. Depois de deixarem Michael inconsciente, ele decide finalizar a tarefa cortando o tendão que permite fechar o punho. Entretanto, nesse momento, um catavento passa por eles em alta velocidade e se finca na parede, e alguém vai até eles rolando, impressionando a todos. Guevara então se levanta todo tonto, alegando que não é todo dia que se vê todos os membros do Boca reunidos. A reação química deles de trigêmeos idênticos lhe é interessante, afinal vilões fortes e reconhecidos encontraram um trágico fim quando se encontraram com eles. Ao olhar para a lua, Guevara se lembra da sua infância de quando era pirata, onde sempre zarpavam sobre uma lua igual a essa. Ele então chama a atenção deles com um estalar de dedos e afirma que podia ter acabado com um deles enquanto estava olhando para a lua, mas como isso não seria divertido, fala que vai deixá-los vivos. Os Boca então assumem a formação de triângulo para fazer a mesma coisa que fizeram com Michael, mas quando estavam prestes a começar o ataque, Guevara urina em um deles e cria um círculo no chão, onde se deita no centro dele e fala para ensinarem uma lição ao demônio que estragou a relação deles como um trio insubstituível. Eles então começam a desferir chutes no rosto dele, igual fizeram com Michael. Entretanto, ele simplesmente se levanta e fala que o vento está ótimo. De repente, todos se assustam a ver que o catavento começou a girar, como se ele tivesse chamado o vento. Então uma forte ventania toma conta do local. Guevara deixa sua camisa ser levada e faz uma pintura de guerra em seu rosto, e se põe em posição para darem continuidade à luta. Dente fala que isso não passa de um teatro e assume a formação de um tetraedro. Guevara, despreocupado, pergunta se o cara vai conseguir descer daquele lugar sozinho, dando brecha para os outros dois atacarem, mas ele rapidamente se vira e desfere um soco explosivo em Dente, que sai girando vários metros pelo ar até finalmente atingir o solo. Vendo essa força monstruosa, Lábio pensa que ele não era humano e foge o mais rápido que pode. Como não podiam mais depender da formação deles, não havia motivos para continuar aquela luta. Iron Michael então se aproxima do segundo e elogia que aquele foi um soco incrível, deixando feliz por ter sido elogiado pelo boxeador mais forte da Terra. Michael também agradece por ter salvo a sua carreira como boxeador, mas Guevara responde que isso é normal, afinal são companheiros de cela. De volta à cela, Michael agradece mais uma vez, mas o segundo responde que teve sorte ao se envolver em uma atividade recreativa nessa noite de insônia. Eles então percebem Baki ajoelhado no chão, que ia pedir para lutar contra ele, mas Guevara responde que não será seu namorado. Entretanto, podiam lutar a qualquer hora, inclusive nesse exato momento. Guevara então recebe uma visita. O Sr. Oliva contorce a porta de aço e entra na cela, dizendo para o guarda colocar uma cortina no lugar. Ele fala como a aparência de Guevara mostra como ele é gentil e bondoso. Embora seja jovem, construiu um país e isso não é pouca coisa. Mas o Sr. Oliva alega que é uma pena, mesmo que Deus tenha lhe dado um caráter, inteligência e uma liderança de primeira linha, Guevara tem uma falha, assim como ele também tem. Ambos odeiam perder lutas. Depois de passarem por todo o estágio de crescimento e deixarem de lado seus hobbies favoritos, eles ainda odeiam perder. O Sr. Oliva revela que mesmo sendo iguais nisso, existe uma característica que os difere, pois ele luta por outra pessoa. Guevara diz que precisar de alguém para lutar é sinal de fraqueza, mas questiona quem é essa pessoa. O Indomável revela que luta por sua namorada. Ouvindo isso, Guevara decide atacá-lo, mas é impedido por Baki, que se coloca entre eles, com raiva por eles estarem de lenga-lenga ao invés de lutarem. Ele então é mandado para fora da cela e acaba colidindo no corrimão. Foi como se dois animais selvagens trabalhassem juntos para eliminar um intruso. Segundo Guevara, de todos os fluidos do mundo, o sangue dos Rama é o mais potente. Logo, esse estímulo foi demais para o jovem Baki. O Sr. Oliva então tira do seu bolso um lenço que comprou na cidade de sua amada, para que assim possa sentir a presença
presença dela perto de si. Guevara então cospe no lenço, deixando Olivia extremamente pirado e vai embora correndo para lavar o pano, enquanto Baki ainda segue desacordado. Amigos, quem vai ganhar na luta entre o Sr. Oliva e Jun Guevara? Baki terá sua tão aguardada luta. Quem será a namorada do Senhor Indomável? Se quiser a continuação, deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de animes. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal. Agradeço demais, galera. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!